E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Fique muito tranquilo a procurar aí na sua Bíblia. Essa semana, eu conversava com um irmão da Assembleia de Deus, e na semana anterior com um pastor também da Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e nós conversávamos e ele dizia: de qual igreja você é, qual ministério? E eu dizia: sou da presbiteriana. E eles diziam: eu gosto muito da presbiteriana porque é um povo que conhece a palavra, é um povo que lê a Bíblia, e nós não podemos deixar isso se perder, irmãos. Por mais que geralmente é projetado aqui a questão de versões diferentes, mas o meu conselho a você é: sempre traga a palavra do Senhor. Eu tenho ela também no celular, porque você anda com o celular para todo lugar, mas o meu conselho como igreja é para que você traga a sua Bíblia escrita, para você ler, para você anotar alguma coisa, grifar algum parágrafo, algum versículo que lhe chame a atenção. Nós não podemos perder esse espírito de leitores da palavra, de conhecedores da palavra de Deus. Nós já perdemos muitas coisas quando, por exemplo, não temos mais as escolas bíblicas dominicais, que era um lugar que a gente aprendia muito sobre a Bíblia, mas nós não podemos perder esse costume de ler a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao 6. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para todas as orações do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Amém, até aqui. Nós já oramos, e o que eu quero compartilhar um pouco aos irmãos, só para nós talvez contextualizarmos e introduzirmos um pouco a mensagem, meus irmãos. A situação aqui de Neemias não era legal, não era favorável. Neemias estava preso na fortaleza, em um castelo, a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. O rei Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém, derrubado os muros e levado vários judeus cativos, mas alguns haviam permanecido. E então o texto diz que vem alguém, um homem chamado Hanani, um dos seus irmãos, e Neemias pergunta para ele: como está os nossos parentes, como estão os nossos irmãos, como está Jerusalém? E esse homem então dá uma péssima notícia a Neemias. E Neemias então, na sua limitação, Neemias então sendo um copeiro, um escravo ali servindo ao rei então do momento, o rei Artaxerxes, Neemias, o texto vai dizer que ele fica baqueado com aquela história que o irmão lhe contou, e ele senta e ele chora por alguns dias por aquilo que aconteceu. E Neemias então ele começa a entender o que ele poderia fazer, sendo um copeiro, sem nenhum bem, nenhuma moeda, nem nada, sem nem a liberdade.
O que Neemias poderia fazer para ajudar de alguma maneira o seu povo em Jerusalém, que estava sendo humilhado, passando por dificuldades? Neemias então começa a sonhar, meus irmãos. Neemias começa a tomar algumas atitudes, e é algumas atitudes que Neemias tomou que eu quero trazer aos nossos corações nessa noite, algumas reflexões nessa noite. O tema da mensagem é: ainda podemos sonhar, ainda devemos sonhar, poderíamos dizer assim. Quando chegamos em um tempo, especificamente como agora, dezembro, encerrando um ano e começando um novo ano, parece que nós já somos condicionados a sonhar. Nós já começamos a fazer planos para o ano que vem. Talvez algum plano que não foi concluído, nós retomamos ele. Nós fazemos muitos planos e sonhamos com uma perspectiva melhor, com algo melhor. Nós sonhamos e o sonho é bom. Alguém disse que um homem que não sonha é como uma árvore que não tem perspectiva de frutificar. O sonho, ele nos motiva, o sonho, ele nos encoraja, o sonho, ele nos impulsiona a persistir, a lutar e a caminhar mais. Por isso, nessa noite, a palavra que eu quero trazer para você é: continue sonhando. Nós ainda devemos sonhar, nós podemos sonhar. Sonhe para 2024. Mas o salmista, lá no Salmo 126, ele vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por ele, por isso estão alegres, por isso estamos felizes. Davi, no Salmo 27, ele vai dizer assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver, que eu possa habitar todos os dias na casa do meu Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, um sonho, eu apresento ao Senhor, e eu buscarei, e eu me esforçarei, e eu arregaçarei as minhas mangas, e o que depender de mim eu vou fazer, eu vou correr, eu vou me esforçar para conquistar esse sonho. Um sonho, meus irmãos, ele tem a ver com Deus, porque nós podemos sonhar, mas quem realiza os sonhos é Deus. O sonho é do homem, mas a realização é de Deus. Mas em todo o tempo nós precisamos sonhar. O Salmo fala, a palavra de Deus fala sobre sonhos, e nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Mas quando nós falamos de sonho, meus irmãos, e se eu der a oportunidade de perguntar: qual é o seu sonho para 2024? A grande maioria de nós vai dizer: trocar de carro, ter uma casa melhor, um emprego melhor, conquistar tal coisa. Geralmente um sonho, o nosso sonho está ligado a um bem material. E eu não estou dizendo que isso seja errado, me entenda. Mas nós sonhamos com as coisas materiais em primeiro lugar. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas aí nós, meus irmãos, igreja do Senhor, nós buscamos em primeiro lugar todas as demais coisas, para que então o reino de Deus e a sua justiça seja acrescentada. Por que nós invertemos a ordem? Por que nós invertemos o fator? Por que nós buscamos em primeiro lugar as demais coisas? Por que nós somos tão materialistas? Por que nós pedimos a Deus um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, uma condição financeira melhor? Por que nós agimos assim, sendo que nós dizemos que nós somos peregrinos em terra estrangeira, sendo que nós dizemos que não somos daqui, que a nossa morada é lá, que nós vamos para junto do Pai um dia, e então mesmo assim nós somos tão materialistas? O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus, um pouco antes desse verso, ele vai dizer: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Sabe por que nós invertemos a ordem, meus irmãos? Porque o nosso coração não está em primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça. O nosso coração não está nas coisas celestiais ou nas coisas espirituais. O nosso coração está onde está o nosso tesouro, e o nosso tesouro está aqui. Nós somos como árvores enraizadas nesse mundo, meus irmãos. Nós falamos: nós não somos daqui, nós até cantamos: eu não sou daqui, mas eu vivo como se eu fosse daqui, porque eu busco em primeiro lugar as coisas daqui, as coisas terrenas. As demais coisas eu busco em primeiro lugar, para depois buscar o reino dos céus e a sua justiça.
O Senhor Jesus diz, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós vamos destruir, derrubar o nosso celeiro, e nós vamos aumentar o nosso celeiro, e nós vamos trabalhar e encher o nosso celeiro, e aí sim nós vamos falar, agora eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor Jesus diz, louco, hoje ainda te pedirão conta. Sabe o que Ele está nos dizendo, meus irmãos? Que primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar fazer primeiramente a vontade de Deus, buscar um tesouro que está no céu e não aqui, porque lá ninguém rouba, lá a traça não come, a ferrugem não corrói, mas nós buscamos em primeiro lugar a nossa justiça, não, o nosso prazer que é aqui, um carro melhor, eu estou dizendo, os irmãos estão entendendo? Eu não estou dizendo que isso seja errado, irmãos. Não, é legal você ter condição de viajar, ter um carro melhor, mas e você tem buscado, antes disso, o reino de Deus e a sua justiça? Você tem buscado qual é a vontade de Deus? Sabe, Tiago vai dizer assim, nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós pedimos para o nosso prazer, porque nós pedimos coisa para nós. As nossas orações, meus irmãos, geralmente elas são pautadas na nossa vontade. Deus me abençoa, abençoa a minha família, abençoa o meu filho, abençoa a minha parentela, abençoe o meu trabalho, abençoe, eu preciso disso, eu quero isso, abre essas portas. Geralmente é assim. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que é todos, meus irmãos, mas nós somos assim. Na maioria das vezes nós somos assim. Seja sincero. Não precisa falar para mim, levantar a mão e dizer, não, eu sou assim, irmão. Não. Seja sincero, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Nós somos ainda apegados nesse mundo, meus irmãos. Nós ainda somos apegados aqui, parece que no nosso caixão vai ter aquelas gavetas que todo mundo fala. E por que nós somos assim, apegados aqui ainda nessas coisas? Porque o nosso coração ainda está aqui. Porque o nosso tesouro ainda é aqui. E eu quero te convidar diante dessa perspectiva de ter sonhos, a sonhar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas naturalmente. A primeira lição que eu quero trazer aos nossos corações, meus irmãos, você está com a sua Bíblia aberta aí? Vai no primeiro verso. O primeiro verso do capítulo 1 diz assim, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Agora vai lá comigo para o capítulo 2, o verso 1 também. Ele vai dizer assim, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Esse mês de Quisleu, meus irmãos, ele é equivalente no nosso calendário hoje a novembro e dezembro. No capítulo 2, quando fala o mês de Nissan, ele é equivalente hoje a março e abril. Ou seja, entre Quisleu e Nissan há um intervalo de 4 a 5 meses. Um intervalo que nós podemos dizer, meus irmãos, que é um tempo a ser percorrido. Entre o receber a notícia, entre o sonhar e chorar, entre o assentar e chorar, o assentar e planejar, o assentar e sonhar, até o realizar, até o concretizar, até o começar a dar os primeiros passos para que esses sonhos venham a se tornar realidade. Há uma trajetória, há um espaço de tempo, há uma estrada a ser percorrida, que Neemias deu o nome de oração. Ele entendeu, meus irmãos, que do receber a notícia, até o colocar a notícia em prática, do receber a notícia, até começar a sonhar, a começar a dar os primeiros passos para que o sonho se tornasse realidade, Neemias orou. Talvez o sonho que você não realizou em 2023 foi algo difícil. Talvez foi um sonho que foi difícil demais para realizar e você não conseguiu em 2023 e talvez você vai sonhar novamente para 2024. Olhando, meus irmãos, na perspectiva humana, um copeiro preso em um palácio, trabalhando para um rei, sem nenhuma moeda no bolso, era algo impossível, humanamente impossível dele reconstruir os muros de Jerusalém. Mas então o texto vai dizer que Neemias, o verso 5 e 6 vai dizer que Neemias então começa a orar. Deus me abre essa porta, Deus me usa de alguma maneira, Senhor levanta provisão, Senhor eu quero ser usado pelo Senhor.
mas eu não sei como. Neemias começa a orar, meus irmãos, então o texto vai dizer, lá no capítulo, aliás, no versículo 6, vai dizer que ele se apresenta diante de Deus, em oração. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que nós somos imediatistas. Nós oramos e nós já queremos que as coisas aconteçam. Nós não temos perseverança. Neemias orou alguns meses, ele fez uma campanha, ele jejuou. O texto diz que ele jejuou e orou por alguns meses até Deus abrir essa porta para que o sonho começasse a acontecer. Essa é a primeira lição que eu quero trazer aos nossos corações. Deus ainda realiza sonhos, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Nós não podemos ser imediatistas, nós podemos apenas orar e confiar no Senhor. O apóstolo Pedro, lá na segunda carta, meus irmãos, ele vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Provavelmente, se fosse eu nesse dia, eu já ia querer, na outra semana, já ir falar com o rei para ver como nós poderíamos ajudar de alguma maneira. Mas Neemias, ele orou. Neemias gastou um tempo, aliás, ele investiu um tempo em oração até Deus abrir as portas, até Deus dizer, é hoje, pode ir e falar com o rei que eu já quebrantei esse coração. Assim como eu toquei lá no faraó no Egito, eu já toquei no coração desse rei, agora vai e fala com o rei. Esse é o primeiro convite que eu quero trazer a nós nessa noite, meus irmãos, a nossa primeira reflexão. Deus ainda realiza sonho, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. Alguns irmãos entenderam, algumas pessoas entenderam. Volta comigo lá para Gênesis. Deixa marcado aí, se você tiver um marca-página, essa fitinha, deixa marcado em Neemias e volta lá para Gênesis 25 comigo. Eu quero ler um outro texto com você. Gênesis capítulo 25, do verso 19 ao 26. Os encontraram? Amém? Diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos. Quantos anos? 40. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Só faz uma pausa aqui. Isaque tinha 40 anos, Rebeca era estéril, ele ora por Rebeca, e Rebeca então fica grávida. Glória a Deus, aleluia. Parece, meus irmãos, fazendo essa leitura, parece que foi assim. Rebeca era estéril, Isaque ora, Deus ouve a oração e Rebeca se faz mãe. Mas nós vamos continuar no texto, ele diz assim o verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Isaque tinha 60 anos. Isso é o que nos falta, meus irmãos. Tem alguma versão que vai dizer, Isaque foi persistente em oração. Isaque com 40 anos casa, eles tentam ter filhos, e eles percebem que Rebeca era estéril. Isaque começa a orar, Senhor, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos descendência. E Isaque ora, e ele continua orando, e passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e o que Isaque faz? Continua orando. Quando ele completa 60 anos, Rebeca engravida e dá à luz a gêmeos. Persistência, meus irmãos. Neemias orou de 4 a 5 meses até o Senhor abrir as portas. Isaque orou
por 20 anos até o Senhor fazer uma mulher estéril em grávida mãe de gêmeos. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Ele ainda ouve as nossas orações. A questão é que não é no nosso tempo que Ele faz, é no tempo dEle, porque o tempo dEle é diferente do nosso tempo. Saiba esperar. Você tem um sonho, saiba esperar, meus irmãos. Aí não foi em 4 meses, pode ser em 1 ano, não foi em 1 ano, pode ser em 20 anos, mas se o Senhor disse que vai fazer, Ele é fiel e Ele fará. Sabe, o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos, meus irmãos, e Ele fala de uma passagem lá em Lucas, no capítulo 18, sobre uma viúva. E Ele diz para os seus discípulos: vocês devem ser insistentes na oração. Havia uma viúva que tinha uma causa diante de um juiz que não temia a Deus, e essa viúva importunou esse juiz, e essa viúva importunou, até que o juiz disse: eu vou atender essa mulher. E o juiz deu a causa para essa mulher favorável. E o Senhor Jesus diz para eles, meus irmãos, e isso serve para nós: ore, continue orando. Deus não ouviu, Deus não atendeu, não foi agora, continue orando, seja persistente, ore sempre, não desanime, porque o Senhor vai fazer no tempo dEle e não no nosso tempo. O Senhor Jesus conclui dizendo assim: embora esse juiz era iníquo, ele ainda atendeu essa mulher. Que dirá o seu pai, que dirá o nosso pai que é justo, se ele não fará justiça aos seus escolhidos, por mais que pareça que demore. Parece às vezes que está demorando, às vezes, meus irmãos, parece que nunca vai acontecer, mas acontece. No tempo de Deus as coisas acontecem. Ore sempre e não desanime, seja persistente, continue orando. Já foi 4 meses, continue. Nós não podemos ser como nós temos sido, meus irmãos. Nós fazemos uma campanha de 21 dias de jejum e oração, e aí nós oramos 21 dias, agora vai ter 12 dias de jejum e oração. 12. Cara, eu orei 12 dias e Deus não atendeu. Ah, não vou orar mais. Nós geralmente somos assim. Nós fazemos uma campanha, colocamos uma data específica. Ó Deus, eu vou orar por 40 dias. Se o Senhor vai ter que fazer em 40 dias. E aí, meus irmãos, Deus não faz. Porque nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos para o nosso bem e prazer, para a nossa vontade. E Deus não faz, então nós já deixamos de orar. Geralmente é assim que acontece. Seja sincero, se não é assim que acontece com você, comigo é assim. Eu quero trazer uma segunda lição aos nossos corações. Vai comigo aí para o capítulo 2, volta lá para Neemias. Neemias no capítulo 2, o verso 12. Neemias 2,12 diz assim: me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. A segunda lição que eu quero trazer aos nossos corações, meus irmãos, é: não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Seja criterioso para compartilhar os seus sonhos. O texto, depois você lê Neemias, ele é só 13 capítulos, em meia hora você consegue ler todo o livro de Neemias. O texto vai desenvolver, meus irmãos, e vai dizer que Neemias não conta a ninguém o que ele foi fazer em Jerusalém. Neemias não falou para ninguém o sonho que Deus havia colocado no seu coração. O que ele foi fazer em Jerusalém, ele se levanta à noite e não declara a ninguém, e sai e olha os muros e vê onde precisa ser restaurado, onde precisa ser reedificado, quais portas, quais portões. Ele não fala absolutamente nada para ninguém. Ainda assim, no desenvolver do texto, lá no verso 17, 19, vai dizer que se levantaram oponentes contra Neemias. Se levantaram Sambalate, Tobias e Gesem contra eles, e se tornaram oponentes de Neemias e do que ele foi lá para fazer. E disseram: por acaso você está contra o rei? Sabe o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Guarde o seu sonho. Se você tiver que compartilhar, compartilhe com Deus. Se você tiver que compartilhar, seja muito criterioso. Nós voltamos lá para Gênesis, no capítulo 37. Os irmãos conhecem esse texto, nós não vamos abrir. Fala a história de José. José, o sonhador.
O texto vai dizer, meus irmãos, que José tem um sonho, e ele vai então diante do seu pai, dos seus irmãos, e conta o sonho. Olha, eu sonhei que eu seria maior, eu sonhei que vocês se dobrariam diante de mim. Sabe o que o texto vai dizer que os seus irmãos sentiram de José? Ódio, inveja, e tramaram matar José, tramaram tirar a sua vida, e de fato eles agiram assim, por sentirem ciúmes, porque José teve um sonho. José é conhecido como um sonhador. Você tem o seu sonho? Não saia contando, não saia colocando no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, falando para todo mundo do seu sonho, meus irmãos. Você tem um sonho, guarde ele para você. Sabe, fale diante de Deus: Senhor, o meu sonho é esse. Senhor, me abençoe. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a realizar esse sonho, porque o sonho é nosso, mas o realizar é de Deus. E aí talvez nós nos perguntamos: mas, Ivan, Neemias não contou o sonho para ninguém, e ainda assim se levantaram opositores. José contou o sonho para os seus irmãos, e ainda assim se levantaram como opositores, tiveram ciúmes e se tornaram oponentes e tentaram matá-lo. E então, eu conto ou não conto? Cada texto está falando uma coisa. Eu diria para nós aprender com Jesus, com o Senhor. Jesus, quando ele estava no último dia para ser traído, ele pega os 12 e vai até o Getsemane. Chegando lá, ele fala para eles: permaneçam aqui. E então ele pega Pedro, Tiago e João e fala: me acompanhem. E os 3 mais próximos de Jesus vão até ele, até um determinado lugar, e ele fala: permaneçam aqui, orem, porque a minha alma está abatida, estou aflito. O momento chegou, eu vou ser entregue, eu vou ser traído, eu vou passar por tudo isso. E ele então se retira dos 3 e ora. E ele abre o coração, e ele clama a Deus, e ele se derrama na presença de Deus, e ele volta lá, meus irmãos, e os 3 estavam orando? Não, o texto diz que os 3 estavam dormindo. E então ele os acorda e diz: nenhuma hora vocês podem orar comigo. E ele sai novamente e ora, e ele volta, os homens estavam dormindo novamente, meus irmãos. Nem mesmo os mais chegados, nem mesmo os mais próximos, nem mesmo Pedro, Tiago e João, muitas vezes vão orar os nossos sonhos, muitas vezes vão sonhar os nossos sonhos, muitas vezes vão ficar felizes com nós, nem mesmo os próximos. Mas se tiver que falar para alguém, fale para alguém como Pedro, como João, como Tiago, pessoas que temem a Deus, pessoas que servem a Deus, pessoas que, se não orar por você, pelo menos não vão se levantar como oponente seu. Não compartilhe o seu sonho com qualquer pessoa. Amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Eu quero partir para a terceira reflexão, para nós encerrarmos esse tempo. No verso 4, no capítulo 1, diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Meus irmãos, como eu disse no início, o Salmo 27, Davi diz: uma coisa eu peço a Deus e a buscarei. Ou seja, o que depender de nós, nós precisamos nos esforçar, colocar a mão no arado, arregaçar as mangas e fazer o que depender de nós. Não é apenas sonhar e colocar diante de Deus, é tomar algumas atitudes. Neemias toma algumas atitudes aqui que nós precisamos aprender com Neemias. A primeira atitude que ele tomou quando ele ouviu a notícia, quando ele ouviu tudo, ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. A primeira reflexão, a primeira atitude que Neemias fez foi sentar, chorar e lamentar por alguns dias. Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas, eu não me lembro agora certinha a passagem, mas ele vai dizer: quem dentre vós, que ao pensar em construir uma torre, não vai sentar primeiro e planejar os gastos, e planejar como tudo vai acontecer, antes de colocar o plano em ação? O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a primeira atitude com Neemias é sentar e planejar. Qual é o seu sonho? O que você sonha para 2024, ou o que você sonha a longo prazo? Sente, anote, planeje, gaste tempo fazendo anotações, isso dá certo, tendo um plano B, sabe, gaste tempo, anote, faça tudo muito bem feito, meus irmãos.
A primeira atitude é sentar e planejar. Mas a segunda atitude que Neemias teve, meus irmãos, foi: eu sentei, lamentei e chorei por alguns dias. Depois eu estive jejuando e orando. Essa é a segunda atitude que nós precisamos ter: jejuar e orar por alguns dias. Neemias ora por 4 a 5 meses e Deus abre as portas. Nós lemos agora, meus irmãos, que Jesus diz para os discípulos persistir em oração. Isaac ora por 20 anos e Rebeca se torna uma mulher fértil, mãe de gêmeos. A nossa segunda atitude, a primeira é sentar e planejar. A segunda atitude é jejuar e orar. Não uma campanha de 15, 20, 40 dias, mas jejuar e orar até tocarmos o coração de Deus. Mas Neemias teve uma terceira atitude, meus irmãos. Neemias se levantou e agiu. O sonho, para se realizar, precisa de ação. Oração seguida de ação. Não adianta apenas sermos um sonhador, não adianta apenas sonharmos. Nós podemos ter os sonhos mais belos, mais lindos, mais bem intencionados. Eu sonho em ganhar Chapadão do Sul, eu sonho em ganhar tal cidade, eu sonho em fazer isso. Se não agirmos, se não tomarmos essas atitudes, fazermos planos em primeiro lugar, jejuarmos e orarmos e apresentarmos a Deus, e depois levantarmos e agirmos, nada vai acontecer, meus irmãos. O texto vai dizer que Neemias chega diante do rei triste, e o rei então pergunta: por que você está abatido? Você nunca chegou diante de mim triste assim. E como Neemias já havia planejado, já havia jejuado e orado, ele sabia que Deus já havia tocado o coração daquele rei. Então ele diz: como eu posso estar feliz, sendo que da cidade que os meus pais foram enterrados, está sofrendo, os muros derrubados, estão passando por vexames lá, sendo debochados? E então o rei diz: pede o que você quer. E Neemias então diz: que o rei me deixe ir a Jerusalém para reconstruir os muros. E mais do que isso, meus irmãos, Neemias pede ao rei: me dê cartas para que eu possa transitar livremente. Ele estava a mais de 1000 quilômetros de distância. O rei lhe dá as cartas, e ele diz: então me dê cartas agora para que eu possa pegar madeira na floresta real, porque eu não tenho como construir. E então o rei lhe entrega as cartas, e agora ele tinha liberdade, passe livre e autoridade para pegar madeira suficiente para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias então vai até Jerusalém, e lá ele levanta uma comunidade, levanta pessoas que sonham com ele, que começam a sonhar com eles, para reconstruir o muro, para edificar, para construir, e as coisas começam a acontecer, porque tudo foi sonhado lá atrás. Teve um tempo de sonho, de planejamento, teve um tempo de jejum, de oração, e agora chegou o tempo da ação. Talvez, meus irmãos, o sonho ainda não começou a realizar na sua vida, porque você ainda não partiu para a segunda etapa, porque talvez você ainda não partiu para a terceira etapa, talvez você ainda está apenas sentando e sonhando, você ainda está nos planos, mas você não evolui, você não partiu para a segunda etapa, que é jejuar e orar em cima desse sonho que você tem. E talvez, se você já tem feito isso, ainda não arregaçou as mangas e colocou a sua mão na massa e começou a trabalhar, porque foi assim que as coisas aconteceram na vida de Neemias, meus irmãos. Ele se torna de um copeiro, escravo, servo em um palácio, a um governador de Jerusalém. Esse foi o cargo que Neemias ocupou depois. Ele demora ali 12 anos para retornar para a Babilônia, mas depois o povo foi todo liberto. O nosso Deus, meus irmãos, ainda é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus ainda é um Deus que realiza sonhos, mas no tempo dele. Não pare de sonhar, continue sonhando. Sabe, o sonho nos motiva, o sonho nos impulsiona. Sonhe para 2024, sonhe, mas sonhe em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixe de ser materialista, consumista, e comece a ser espiritual. Comece a sonhar em ganhar essa cidade, comece a sonhar em arregaçar as mangas e trabalhar para Deus, para o reino de Deus. A seara está branca, os campos estão brancos, meus irmãos, mas os trabalhadores são poucos. Sonhe,
sonhe em trabalhar, sonhe em servir a Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente, porque o nosso Deus ainda é um Deus que realiza sonhos. Eu quero concluir com um breve testemunho. No dia 5 de dezembro de 2018, aqui mesmo nessa igreja, há 5 anos atrás, nós estávamos num sábado, tendo um culto dos primeiros seminaristas enviados para a FATIP, para fazer um curso no modo EAD, do Presbitério Vale do Rio Aporé. E naquele dia estávamos aqui, cultuando ao Senhor, e os irmãos estavam sendo agora não apenas seminaristas, mas pastores licenciados. O então hoje pastor Éder de Chapadão do Céu, pastor Williams também de Chapadão do Céu, pastor Paulo de Paranaíba e pastora Rosana aqui do Chapadão do Sul. E eu naquele dia como presbítero representando o Cacilândia, eu tive o privilégio de fazer a abertura daquele culto. E a palavra que eu trouxe na abertura, meus irmãos, está em Gênesis capítulo 29, o verso 22, que diz: os ramos de José transpassaram os muros. E eu dizia naquele dia, meus irmãos, que aqueles queridos irmãos, agora pastores licenciados, estavam realizando um sonho, sonhado há alguns anos atrás, mas que eles sonharam, sentaram, planejaram, jejuaram e oraram, mas depois se levantaram e começaram a agir, a estudar. E eu dizia que aquele sonho, meus irmãos, está ao alcance de qualquer um de nós, a todos nós. O sonho, meus irmãos, de reconstruir um muro, o sonho, meus irmãos, de ser governador do Egito, cada sonho, meus irmãos, que a Bíblia traz está ao alcance de todos nós. A questão é que muitas vezes nós construímos uma cerca à nossa volta e nós não nos permitimos passar dali. Nós não nos permitimos sonhar mais alto. Porque nós falamos, esse sonho não é para mim, quem sou eu para chegar nesse lugar? Quem sou eu para ocupar tal cargo? Quem sou eu para fazer tal função? Quem sou eu? E aqueles irmãos naquele dia, meus queridos, estavam rompendo essa barreira. Eles estavam, como o texto diz, como os ramos de José, transpassando os muros. Eles estavam indo além, algo que para nós ainda era inimaginável. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E então, naquele dia, meus irmãos, um sonho que eu comecei a viver há 14 anos atrás, começou a florescer mais no meu coração, e eu dizendo, se esses irmãos chegaram lá, o que me impede de chegar também? E eu então comecei a estudar mais, e me apresentei como candidato ao seminário da FATIP também, e louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, eu concluí agora o 2º ano, e estou partindo para o 3º ano. Eu não sei se algum dia eu terei um ministério tão lindo como o desses irmãos, mas uma coisa eu afirmo a vocês, eu tenho me esforçado, o que depende de mim eu tenho me dedicado, eu tenho planejado, eu tenho sentado, eu tenho jejuado, eu tenho orado, e eu tenho me esforçado para alcançar isso. O sonho é meu, mas o realizar é do meu Deus. Uma coisa eu faço, eu sigo e continuo caminhando em direção ao alvo, que é Cristo. Se o Senhor não aprover ao Senhor que eu tenha também um ministério pastoral algum dia, o que me importa é servir ao Senhor, como eu tenho servido lá de 14 anos atrás, quando eu comecei a sonhar em um dia ser um missionário. O futuro pertence a Deus, mas o que eu quero dizer a você nessa noite é, sonhe também. O sonho está ao nosso alcance, sabe? Transpasse como José esse muro que você levantou ao seu redor e dizendo, eu não posso fazer isso, isso não é para mim. Está ao nosso alcance. O nosso Deus, meus irmãos, não está com as mãos encolhidas para que Ele não possa nos salvar, nos abençoar, nos fazer próspero. Mas busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O nosso Deus ainda é um Deus que realiza sonho.
no tempo dele. Sonhe com as coisas de Deus, sonhe com o reino de Deus, e o que depender de você, se esforce, continue orando e continue se esforçando. O realizar é do Senhor. Amém?